Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos vendo o Salmo 56, um salmo em que nos conta Davi orando, ou a oração de Davi, no momento em que ele precisou fugir de Gate. E Deus ouviu a sua oração, como nós vimos ontem. Deus que atende a oração, o clamor do aflito, daquele que precisa do Senhor. Então, agora no versículo 4 do Salmo 56, Davi faz uma declaração importante, que deve ser a nossa declaração, a sua declaração também. Ele diz assim: Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Observe a confiança de Davi. O Davi que está sempre orando a Deus, que conta angústias, sofrimentos, tribulações, que de fato sentiu tristeza, como qualquer pessoa perseguida, como qualquer pessoa ameaçada de morte sentiria, é também o Davi que tem uma confiança na palavra do Senhor. Você confia na palavra do Senhor? Eu confesso que tenho a impressão que em nossos dias a confiança em Deus ela se tornou apenas uma matéria acadêmica, ou seja, as pessoas falam muito sobre a soberania de Deus, estudam a soberania de Deus e até ficam debatendo umas com as outras sobre a soberania de Deus, mas elas não, de fato, vivenciam a confiança na soberania de Deus, como, por exemplo, Davi. E é por isso que a ansiedade é um mal de nosso século ou de nossa geração. Mas Davi confia na palavra do Senhor, confia no Deus de tudo. Ou seja, ele confia em tudo que a Bíblia diz sobre quem é Deus e sobre as promessas de Deus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. A palavra de Deus era de grande valor para Davi. A palavra de Deus era realmente a palavra de Deus. Uma palavra poderosa, uma palavra fiel, uma palavra que promete e sempre cumpre. Por isso, dizemos que ela é infalível, porque ela nunca falha nas suas promessas, e inerrante, porque ela nunca erra em tudo aquilo que ela nos diz. Portanto, ele tinha, de fato, uma confiança na palavra do Senhor. Você confia na palavra do Senhor? Confia nas promessas de que Deus realmente cumpre a sua palavra, que cuida do seu povo, que há um novo céu, uma nova terra, de que Deus é justo e é santo, de que Deus é o Senhor de tudo, de que Ele é o soberano, de que Ele ouve nossas orações, de que Ele cuida dos nossos corações e assim vai. Há tantas promessas, promessas do Senhor para nossas vidas. A pergunta é se você confia. E faz uma grande diferença, porque quando nós lemos e fizemos isso repetidamente, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. Quando nós oramos isso, tem uma implicação. Paulo diz que a implicação prática de colocar tudo diante do Senhor, crendo que verdadeiramente Deus é fiel, poderoso, e que Deus realmente ele está ouvindo e é poderoso para socorrer-nos, de que não merecemos, mas Deus faz por seu amor e bondade. A implicação dessa confiança em tudo que Deus prometeu é: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É realmente ter uma paz que nós encontramos em um homem, por exemplo, como Davi, que estava sendo perseguido até a morte. Minha gente, não estou falando de alguém que estava apenas com um problema financeiro, de saúde, um problema no trabalho, aqui, ali, acolá. Não estou falando de alguém que esteja com um problema localizado, que por mais que seja ruim, doloroso, por mais que angustie, é um problema que muito mais facilmente se pode resolver. Estou falando de um homem que estava sendo perseguido até a morte e que mesmo assim, ele deixa bem claro: em Deus ponho a minha confiança, nada temerei. Esse nada temerei expressa exatamente a paz que o apóstolo Paulo nos disse que é uma implicação, um resultado de nossa confiança em Deus. Coloque tudo diante de Deus, confiando, e a paz de Deus tomará conta da sua vida, do seu coração. Quando ele diz em nada temerei, é exatamente isso.
ele tem uma confiança tal no Senhor que ele descansa o coração em Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus disse: Não temam, porque esses homens, o máximo que vão fazer é tirar a vida, mas não vão tirar a eternidade. Eles podem tirar tudo o que vocês têm aparentemente, mas jamais tirarão de vocês aquilo que importa, que é eternamente poder viver com Deus. Davi sabe que esses homens podem fazer mal. Tanto é que ele estava fugindo de uma cidade para outra cidade por causa da maldade desses homens. Mas sabia também que eles não poderiam fazer nada, nada além disso. Porque Deus é fiel. E aqui, inclusive, é interessante que ele tem uma confiança, com certeza, nas promessas de Deus. Porque quando Davi foi ungido para ser rei de Israel, é uma palavra divina. Samuel veio até Davi, ungiu Davi, e a promessa que Deus dá para Davi, a palavra de Deus é que ele seria rei de Israel. Então, Davi, com certeza, tinha uma profunda, constante reflexão sobre a palavra de Deus. Porque se Deus prometeu, ou já que Deus prometeu, ele não poderia falhar. Logo, Davi não poderia morrer sem que se cumprisse a palavra do Senhor. Uma confiança em Deus tamanha que ele realmente está esperando o cumprimento da palavra do Senhor. E por isso ele não está abalado. Ele está triste, mas ele não está abalado. Isso me lembra o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, quando, no versículo a partir do 7, ele diz sobre suas experiências e a segurança em Deus. Ele fala: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus manifestando o seu poder na vida deles, um vaso de barro, mas que manifesta o poder de Deus. E ele diz então: em tudo somos atribulados. Como Davi, o privilégio de ser atribulado não é de todos. Observe que os homens que foram perseguidos na história cristã ou na história da redenção foram poucos e foram homens que tinham um papel especial. Davi era um deles. Não foram todos. Esse privilégio de ser atribulado pelo nome do Senhor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Como Davi. Davi foi em tudo perseguido, mas não desamparado pelo Senhor. E tudo isso deve transmitir para nós uma confiança, uma segurança, porque este Deus que mostrou na história da redenção está sempre presente na vida do seu povo e que, inclusive, mesmo que fossem atribulados, perseguidos e maltratados, nunca foram desamparados. Este é o Deus que nos deu sua palavra, dizendo que deveríamos confiar, porque Ele jamais nos deixará. A confiança em Deus é fundamental. Essa confiança se encontra na palavra dele. Que me pode fazer um mortal? Que me pode fazer esses homens maus que querem nos destruir, que nos perseguem, que tentam tirar de nós o que nós temos, que tentam fazer com que nós soframos, mas eles não podem tirar a vida eterna. Eles não podem tirar aquilo que Deus nos deu, porque aquilo que Deus deu é uma promessa fiel e verdadeira. Então, podemos ainda assim confiar, mesmo que tudo ao redor pareça desabar. Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Em Deus ponho a minha confiança. Em quem você põe a sua confiança? Seu braço forte? Sua despensa cheia? Sua inteligência? Seu status político? Sua vida bem relacionada? Em quem está a sua confiança? A confiança dos servos de Deus sempre deverão estar, sempre deverá estar em Deus. Em Deus eu ponho a minha confiança. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Quero agradecer porque o Senhor tem agido para conosco exatamente como tua palavra, porque o Senhor é fiel, sempre será. Agradecer porque podemos conhecer a tua fidelidade,
mostrando, Senhor Deus, em nossas vidas, Tua bondade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a estar sempre firmes, para que o Teu nome seja glorificado nisso também. Na firmeza de um povo que espera em Ti, que confia em Ti, e que então, ó Deus, está aguardando o cumprimento de Tuas promessas. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.